Eu estou falando nesses dias sobre o tema Deus não fabrica, né? Deus não fabrica. Então, na semana passada nós falamos sobre o tema Deus não fabrica brinquedos. Deus não fabrica brinquedos. E de fato Deus não fabrica brinquedos. Ele criou seres humanos e trata com esses seres humanos com todo cuidado, com todo amor e com todo carinho. Hoje eu quero falar sobre o tema Deus não fabrica sonhos. Deus não fabrica sonhos. E que o Senhor nos ajude nesta explanação do texto de Jeremias, capítulo 29, do verso 1 até o versículo 14. Mas vamos orar antes, Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença e vamos transmitir a palavra do Senhor naquilo que o Senhor quer falar ao Teu povo. Eu quero simplesmente ser um canal, eu quero simplesmente ser aqui um instrumento para que os meus irmãos sejam alcançados por essa palavra que continua tendo poder, porque é o Evangelho é poder de Deus sobre a vida das pessoas, inclusive sobre a minha vida também, Senhor. E eu te louvo por isso, porque um dia fui transformado pelo poder da Tua palavra e eu já fui edificado pelo poder da Tua palavra que vou transmitir aos meus irmãos nessa noite. Que os meus irmãos também possam ter o entendimento aprofundado e esclarecido, ó Deus, por meio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Então, Deus não fabrica sonhos. Algumas vezes eu já tratei superficialmente desse tema aqui com os irmãos, mas eu estou trabalhando esse tema outra vez, agora com mais profundidade nele, diante de uma mentalidade que o mundo tem e que os cristãos, de um modo geral, têm sobre os sonhos de Deus. E aí a gente tem isso em escritos, nós temos isso em canções, temos isso em carro, como slogan de campanhas e de eventos evangélicos sobre os sonhos de Deus. Eu tenho dificuldade com esse tema, no sentido de admitir que Deus sonha. Eu de fato não gosto disso, eu não encontro um embasamento bíblico em lugar nenhum, e olha que eu já procurei embasamento bíblico para a afirmação de que Deus sonha e que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Eu de fato não consegui achar nada em lugar nenhum Deus sonhando. E eu continuo afirmando categoricamente que Deus não sonha. Deus não sonha. Mas como a gente trabalhou na semana passada, que Deus não é emocional e Deus não tem sentimentos, ele é espírito, e como espírito ele não está provido necessariamente de sentimentos e de emoções. Ele não age nem por sentimentos e nem por emoções. Mas como ele criou o ser humano emocional e sentimental, Deus conversa no sentido de se relacionar com o homem também a nível de sentimentos e de emoções. Não que ele precise disso, não que Deus fique lá chorando, não que Deus fique triste. Essa personalização somos nós, os homens, que colocamos em Deus, para nós podermos entender o Senhor, porque senão fica bem difícil o nosso relacionamento com Deus, imaginando que Ele não tem sentimento, tá bom? Não estou dizendo que Deus não tenha nenhuma percepção. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Deus, e aí Ele conhece todas as coisas. Então Ele se relaciona comigo e com você nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Quando temos medo, Ele nos encoraja. Quando estamos tristes, Ele nos alegra. Quando estamos abatidos, Ele nos fortalece. Quando a gente está decepcionado, Ele nos dá uma palavra de ânimo. Quando nós estamos com raiva, Ele aplaca a nossa bronca e traz
traz algum tipo de alento ao coração da gente, quando a gente está sem rumo, querendo desistir, Ele nos segura pela mão e diz: estou contigo, meu filho, meu servo, não temas, e vamos adiante, ser forte e corajoso. São palavras de Deus trazendo ânimo ao nosso coração, lidando com as nossas emoções. E é tão gostoso pensar que Deus trabalha com isso. Acho que estava até na ordem para a gente cantar uma canção que diz: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, seu amor eterno sempre esteve, o quê? Repousado em mim, né? E se eu passar pelo vale da morte, estarás comigo. Eu acho bem gostoso pensar que o Senhor está comigo o tempo todo. E uma das coisas mais, para mim, mais interessantes e gostosas é pensar que eu não preciso ficar me relacionando com Deus num falso sentimentalismo, expondo de uma forma que eu não sou. Ele me conhece, então eu sou o que eu sou diante dele e pronto. Muitas vezes nos nossos relacionamentos interpessoais a gente acaba ocultando ou não expondo necessariamente os nossos sentimentos, as nossas emoções. Principalmente pastor tem que lidar com a emoção de todas as naturezas, mesmo não estando bem, ele tem que lidar com a emoção dos outros e colocar uma palavra para que a pessoa se anime, e mesmo ele estando completamente desanimado, ele tem que lidar com essas coisas, né? Mesmo estando com outras dificuldades, a pessoa pública, principalmente no que diz respeito à igreja, ele tem que saber lidar. E com Deus a gente não precisa de nada disso. Primeiro, que Ele nunca está abatido. Segundo, porque Ele nunca está triste. Ele não fica assim como a gente fica. E por isso Ele pode nos ajudar. Ele é socorro presente na hora da nossa angústia. Mas muito bem. Eu entendo que sonhos nós podemos ter. Você e eu podemos ter sonhos. E aí eu encontro embasamento bíblico para isso. Aí eu encontro segurança de que eu e você podemos sonhar. E sonhar com coisas extraordinárias na nossa vida. E eu vou mostrar para você, vou pontilhar nessa noite algumas das verdades bíblicas a respeito de sonhos que nós podemos ter, que eu creio que te ajudarão no seu relacionamento com o Senhor. Mas vamos dar uma olhada rápida no que diz respeito a Deus ter planos para mim e para você na palavra. Deus tem uma vontade. E eu peço para você se esforçar para entender isso. Deus tem uma vontade. Para mim, enquanto indivíduo, enquanto pessoa física, para mim, enquanto impressão digital, ou seja, enquanto íris do olho, que ninguém tem igual, né? Enquanto DNA, Deus tem um plano para a minha vida, e tem um plano para a sua vida específico, enquanto indivíduo, enquanto identidade. Mas Deus tem um plano para mim enquanto coletivo, enquanto corpo de Cristo, enquanto comunidade também. Ou seja, eu tenho que estar muito bem definido quem eu sou diante de Deus e para Deus, na minha individualidade, e quem eu sou para Deus e por Deus na minha comunidade. Eu tenho que entender isso, eu tenho que perceber isso. E até onde eu posso sonhar na minha comunidade, enquanto corpo de Cristo, o que eu posso sonhar para mim e que vai envolver os meus irmãos nisto, e o quanto eu posso, enquanto indivíduo, sonhar mesmo estando no corpo de Cristo. Então tem coisas que eu posso para mim individualmente, mesmo estando no corpo de Cristo, e tem coisas que eu não posso sonhar para mim, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Então eu tenho que ter um sonho coletivo.
Tá bom? Eu sei que é bem filosófico, esses conceitos são bem filosóficos, mas eu penso que você que é uma mente boa pode entender isso. E eu vou, para ajudar você a entender, vamos tirar o exemplo do Pedro, do apóstolo Pedro. Quando Jesus escolhe Pedro, Jesus tinha um propósito da vida do Pedro enquanto indivíduo. Um camarada que seria destaque entre os discípulos. E ninguém há de pensar o contrário. Pedro, de fato, foi uma pessoa distinta entre os discípulos. Ele era diferente. Mas, enquanto coletivo, aquilo que a Bíblia diz sobre a plataforma, sobre os ensinos dos apóstolos, nós temos um Pedro que foi absolutamente significativo para todos nós. Como Pedro nos ajuda na compreensão da verdade do Evangelho. Então, enquanto indivíduo, ele foi sensacional, explosivo, radical, negou Jesus, chorou, arrancou a orelha dos outros, né? Enquanto indivíduo. E enquanto corpo, Pedro foi poderoso em obras. Ele ensinou, diz, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas levanta e anda e fazia coisas extraordinárias. Isso é maravilhoso. É maravilhoso pensar que nós podemos ser úteis assim. Mas e os outros apóstolos? Por exemplo, o que você sabe sobre o André? Sabia que André foi dos 12 também? E o Bartolomeu? O que você sabe do Bartolomeu? O que o Bartolomeu fez, afinal de contas? Ou outro, o Tomé. A única coisa que você conhece do Tomé é que ele não acreditou muito que Jesus tinha ressuscitado. É a única coisa. Ou seja, o que você conhece do Tomé é negativo ainda por cima. Mas Jesus escolheu esses homens, todos eles, inclusive o Judas Iscariotes. É claro que Jesus tinha um plano, é claro que Jesus tinha um propósito ao escolher cada um, porque o texto diz que ele passou a noite orando e pela manhã ele reuniu seus discípulos e dentre os seus discípulos ele convidou 12 para ser os seus apóstolos. Ou seja, Jesus tinha em mente algo específico para cada um. Então, o do André, algumas poucas informações, bem poucas, que ele assessorou quando alguns gregos queriam falar com Jesus. Basicamente é só isso. E ele foi lá e junto com Felipe, eles meio que conduziram essas pessoas para conversarem com Jesus. Só. O Bartolomeu, parece que a única coisa que se sabe mais ou menos dele, e alguns dizem que Bartolomeu, mesmo Natanael e tal, é na multiplicação dos pães, lá numa das multiplicações dos pães, alguma citação sobre ele, alguma parte. E o Tomé é aquilo que eu já citei. Mas esses homens foram importantes, extremamente importantes, enquanto pessoa e enquanto comunidade. Cada um teve o seu sonho aqui. Partindo disso, eu quero mostrar para você algumas coisas que eu penso ser interessantes. Voltando aos sonhos, voltando aos nossos sonhos. Vou ler alguns textos aqui que eu já tenho impresso, por isso eu vou citar, e se você for rápido, e abrir, mas não é necessário, eu vou citar aqui a referência. Por exemplo, no Salmo 144, no versículo 3 e 4, o texto diz assim: Senhor, o que é o homem para dele tomares conhecimento, ou filho do homem, para que por ele te interesses?
O homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 1, o texto diz assim: o homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. É como flor que se abre vigorosa, mas logo murcha. Seca e vai-se como a sombra que passa, não dura muito tempo. É nesse tipo de ser humano que teus olhos reparam? Nada sou. Por que me conduzes ao tribunal para ser julgado? Quem tem o poder de extrair algo puro e bom da impureza e da impiedade? Ora, nenhum ser humano, com certeza. Tu já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver? Escute isso. Tu já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver? O tempo de vida de cada pessoa já está decidido e não há ninguém que possa mudar isso. Essa semana aconteceu um episódio, eu não vi a reportagem inteira, eu só ouvi a manchete, ainda com a ajuda da Eliana, que me parece que um piloto de avião que estava voltando ou indo para algum lugar e... comissário, né? E o carro que ele estava sofreu um acidente e ele morreu carbonizado. Às vezes eu falo, não viajo de avião porque avião morre. Vai saber quantas vezes esse homem já viajou de lá para cá e de cá para lá. E nunca morreu. E aí, vai num acidente de carro, ele fica preso, o carro pega fogo e ele morre carbonizado. Quem imaginar? Certamente todo mundo imaginaria ou imaginava que ele iria morrer num acidente aéreo. É lógico. O texto aqui de Jó diz que o Senhor conhece os nossos dias. E ninguém pode mudar isso, a não ser o próprio Deus, como vimos na semana passada. Falando na semana passada, nós fomos fazendo no carro considerações sobre o Ezequias. E qualquer dia desse, prometo para você, eu volto no assunto do Ezequias. E os 15 anos que Ezequias recebeu a mais de vida. Eu vou mostrar para você que não foram dias felizes, não. E que, no ponto de vista bíblico, era melhor ele ter morrido naquele dia. Que os 15 dias que ele recebeu a mais, 15 anos a mais, foram mais de tormento e de tristeza e de erro e de equívocos do que de felicidade. Então, às vezes, há de se ponderar se vale a pena ficar pedindo mais tempo para Deus. Salmo 39, verso 4 diz: Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Olha que coisa interessante esse texto do Salmo 39, versículo 4. Ele diz: dá-me, Senhor, conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil eu sou. Não tem coisa pior que abate o homem, que coloca o homem no lugar dele, do que uma doença ruim, do que uma tragédia. É só saber, o homem pode ser rico como for, pode ser saudável aparentemente como é, feliz, dono de todas as coisas, realizado na vida, mas se disser um diagnóstico contrário, dizer, olha, você está na curva. É só, ele doa os bens que ele tem, ele senta no chão com as crianças, ele não se importa de comer arroz e feijão mais. E à medida que o problema vai se agravando, quanto mais grato por poder comer, ou por poder dormir, ou por poder deitar, a pessoa vai ficando. É isso que o salmista está pedindo para o Senhor aqui. Senhor, me faz entender quem eu sou. E a gente só sabe quem a gente de fato é quando as coisas vêm sobre nós. Porque enquanto as coisas estão tudo bem, tudo andando bem, a gente necessariamente não se preocupa muito com Deus. É muito próprio do ser humano.
É muito próprio do ser humano. Já que as coisas estão boas, para que se preocupar tanto com Deus? Para que tanta dedicação? Há de se dar uma mancada ali, uma furada cá. Não. Tá tudo bem, tá tudo andando bem. Para que se preocupar? Até que a notícia ruim chega. Aí volta-se rápido para a igreja, começa a orar, começa a jejuar, lê a Bíblia. E o salmista, que era inteligente, disse: Senhor, me faz logo saber para que eu não caia na tentação de ficar longe do Senhor. Eis que me fizeste, verso 5, eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Como uma sombra fugaz, passa o ser humano pela vida. É fútil a sua luta fatigante. Acumula riquezas, todavia não sabe quem de fato delas usufruirá. E agora, Senhor, que haverei de esperar? Toda a minha confiança está depositada em ti. Que coisa, hein? Como Deus controla e cuida de tudo. Ele é Senhor, Senhor das nossas vidas. Mas vamos lá, vamos voltar aos sonhos aqui. Você sonha muito? Você tem o hábito de sonhar? Tem gente que sonha muito, sonha assim, deitou ali no chão ali, acabou de almoçar, começa a sonhar. E tem gente que às vezes fala: não sei, não me lembro muito de sonhar, quase não lembro de ter sonho. Tem gente que tem pesadelo o tempo todo, né? Como é que funciona isso? Então vamos lá, os nossos sonhos. Tem o sonho que é meramente fisiológico, necessidade do nosso cérebro de descansar, descarregar mesmo. A maioria deles nós não nos lembramos mesmo. É o nosso sistema completo se aliviando, se autolimpando, fazendo um reparo. Por isso é importante dormir. Por isso a importância de dormir. E por isso a importância de dormir no escuro e no silêncio. Dormir é o que se chama de qualidade de sono. Tá? Dormir com televisão ligada, risca isso. Dormir com aquele miserável fone de ouvido, risca isso da sua vida. Durma no escuro. Ai meu Deus, mas daí eu vou ver assombração. E você acha que a assombração tem medo de luz? Se ela existisse? Não existe isso, meu irmão. Durma no escuro, bem escuro mesmo, tranquilo. E você vai ver como a sua vida se renova no que diz respeito ao físico. Segundo, podemos sonhar também como fruto das nossas ocupações, das nossas agitações, das nossas angústias e das nossas preocupações. Isto tudo nos leva a sonhar, nos faz sonhar. Sonhos bons, sonhos ruins. No livro de Eclesiastes, olha que coisa interessante o texto diz. Capítulo 5, versículo 3 diz: das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando nós nos preocupamos muito, e aí há um perigo de confundir isso com a ação de Deus, de pensar que alguns sonhos são revelações de Deus, quando na verdade não são revelações de Deus, não são intervenções do Senhor, são meramente frutos das nossas preocupações, das nossas ocupações. Passa-se o dia envolvido e apavorado com coisas, evidentemente à noite você vai sonhar com isso. E aí, se o sonho é bom, você fala: Deus falou comigo. Às vezes isso foi fruto da sua própria ocupação do dia. Você deve lembrar-se de algumas vezes que você sonhou, passou o dia preocupado com alguma coisa e chega à noite, sonha. A Eliana fala para mim: eu só sonho com escola. E eu falo: você acha que eu sonho com o quê? Com igreja, filho. Eu só sonho com igreja.
Eu sonho com pescaria, mas a pescaria é a igreja. Eu sonho com passeio, os irmãos estão juntos. Eu sonho, é a igreja só. Porque a minha ocupação diária é a igreja. Com o que você acha que eu vou sonhar? Vou sonhar com carro de Fórmula 1? É claro que não. Eu sonho com aquilo que eu me envolvo o dia inteiro. E é aquilo que você se envolve. Então às vezes você fala, Deus está me dando um recado no meu trabalho. Não, às vezes foi a angústia do dia inteiro de trabalho, à noite, e você sonhou com isso. Terceiro, existem os sonhos que são influenciados por Deus. Aí sim, são os sonhos nos quais Deus age, nos quais Deus trabalha, nos quais Deus se comunica com você. São sonhos. Pode se chamar de profético, pode se chamar de sonhos de revelação, dê a eles o nome que você quiser. No livro de Números, capítulo 12, versículos 6 até o 8, diz assim: e ele disse, ouçam as minhas palavras, falando a Moisés e o povo de Israel. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com ele falo face a face. Veja que Deus estava dizendo que ele tem dois tipos de relacionamento com pessoas aqui, para falar ao povo dele. Ou no olho, como era no caso com Moisés, ou por meio de sonhos e visões que Deus falava com os profetas. Sonhos e visões. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, o texto diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E no livro de Atos, capítulo 2, verso 17, nós temos a réplica deste texto aqui, ou a confirmação desse texto na citação do derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes ali. Bem, esses são os sonhos que nós sonhamos enquanto estamos dormindo. Agora tem os sonhos que sonhamos acordados. E é aqui que eu quero traçar a figura de Deus se envolvendo conosco. Os sonhos que nós temos acordados, que eu particularmente chamo não de sonhos, mas de anseios, de desejos, de expectativas, de projetos. São os projetos que eu tenho na minha vida, os projetos que você precisa ter na sua vida, enquanto ser humano único e enquanto comunidade. Todos nós precisamos ter sonhos. Sem sonhos e sem projetos, você é um nada. Você contribui muito pouco para si mesmo e para a comunidade onde você está inserido. Há necessidade de você ter projetos na sua vida para alcançar as expectativas que você tem. O que você espera da sua vida? Ou você já chegou àquele ponto de, eu não espero mais nada, só espero a morte. Mas isso é um projeto. Faça disso um projeto, então. Então, já que você está esperando a morte, espere para valer. Ore, busque, clame a Deus, distribua seus bens para as pessoas. Você não está esperando a morte? Você vai levar alguma coisa? Dá o seu carro para os outros. Já tem um monte de gente desistindo de esperar a morte aí, né? Se esperar a morte é um projeto, então tem que ser bem feito. Bom, vamos ao livro de Provérbios 1:23. Só um adendo para esse pensamento. O texto diz assim: se acatarem a minha repreensão, a sabedoria falando, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Tá.
onde isso tudo se aplica. Agora vamos ao texto de Jeremias, que é o texto base daqui. Esse texto de Jeremias foi escrito quando Israel estava lá no Egito, na Babilônia. Israel está na Babilônia, 70 anos de cativeiro. Deus vendo o sofrimento, o Jeremias não foi para o cativeiro. O Jeremias estava em Israel. Deus vendo o seu povo lá na Babilônia, no sofrimento, sem um norte, sem uma expectativa, sem um sonho, sem nada, simplesmente ali, escravo. Deus então escreve através do profeta Jeremias. O Jeremias não foi lá, a carta foi levada para eles que estavam no cativeiro. E aí vamos lá, o conteúdo da carta. Versículo 1 do capítulo 29. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Muito bem. As lições que nós podemos tirar desse texto aqui no que diz respeito a sonhos. Sonhos para a gente acordada. Não é sonho para quem está dormindo. É sonho para quem está acordado aqui. Mesmo em cativeiro, mesmo vivendo nesse mundo que nós estamos, cheio de opressão, cheio de dificuldades, inimigos que nos cercam por todos os lados, às vezes nos sentindo distante de Deus, ou parece que não estamos no nosso lugar próprio. Mesmo que você sinta, e de fato somos um estrangeiro nessa terra, é possível ter projetos na vida, é possível sonhar e sonhar coisas grandes e preciosas diante dos olhos do Senhor. E eu quero então fazer uma lista para você aqui baseado nesse texto. Então vamos lá. Primeiro, você que gosta de anotar, projeto de desenvolvimento habitacional. Versículo 5. O texto diz: construam casas e habitem nelas. Sonhe, meu irmão, sonhe. Mas é preciso construir a casa. Não espere, não ache que você vai ficar ganhando naquele negócio de supercap. Não fica achando esses negócios, não.
Vai investir, economize. Leve uma vida simples. Se você tem um alvo, quando a gente tem um alvo, quando a gente quer alcançar alguma coisa, a gente consegue reorganizar o orçamento. E vá atrás. Deus disse aqui, é um projeto, mesmo estando nessa terra, mesmo estando esperando a volta de Jesus, não é porque Jesus vai voltar que eu estou esperando que eu vou morar numa tapera. Não é por isso. Podemos ter anseios, podemos ter sonhos de morar numa casa bem legal, bem gostosa, num lugar agradável, num bom lugar na cidade. Não fica achando, não, tá bom, qualquer coisa, morando ali, um lugar enche de água, cheio de mosquito, o esgoto passa lá na porta de casa, e você olhar e falar, tá bom. Não pode pensar nisso, meu irmão. Não, você não pode achar que está bom isso. Se o seu Deus é um Deus poderoso e que dá a você a possibilidade de você sonhar, a ter uma qualidade de habitação melhor, por que ficar acomodado achando que, não, uma casinha a gente vai pagando aluguelzinho mesmo e tal? Meu irmão, você pode deixar alguma coisa para os seus filhos. Então, compre menos umas coisas e invista mais nisso, para você poder dar uma entrada num plano habitacional. E vai conseguindo, vai conquistando. Compra um terreninho pequeno, depois vende aquele terreninho, junta mais um dinheiro, compra um terreno maiorzinho. Passou um tempinho, pega aquele terreno maiorzinho, juntou mais um dinheirinho, vende aquele, compra o terreno agora. Aí começa o projeto, vai guardando um dinheirinho, compra bloco. Aí vai comprando um pouco de cimento. Tenha projetos habitacional, porque Deus aqui disse, construam casas e habitem nelas. Que coisa preciosa é isso, pensar que Deus nos dá o privilégio de construir coisas para nós mesmos morarmos. Nós não vamos construir para os outros morar, nós vamos construir para nós, para minha família e eu, para você e para sua família, para ter uma qualidade de vida. Deus quer isso para você. E eu volto a frisar, eu não estou trabalhando aqui com a mentalidade de aquela teologia de prosperidade, de que Deus tem que dar. Não é isso. Eu não defendo isso. Não é isso que eu estou defendendo. Eu estou defendendo uma verdade bíblica, que Deus se importa com o seu bem-estar e que Ele te ajuda nos seus sonhos e nos seus projetos. Ele está com você. Então, projeto de desenvolvimento habitacional. O que você quer? Ou vai me dizer sinceramente que você gosta de morar naquela casa com um cômodo só? 6 pessoas morando nele. Então seja sincero diante de Deus. E fala, Senhor, eu preciso morar num lugar maior. Me ajuda nisso. Aumenta a minha fé. Abre os meus olhos para ver oportunidades. As pessoas por aí têm oportunidades e veem oportunidades nas coisas e conseguem. Por que que você, filho de Deus, não pode conseguir? Por que que você acha que você é menor do que qualquer outra pessoa dessa terra? Você não é menor do que ninguém, porque a promessa é para todos aqueles que creem. Segundo, projeto de desenvolvimento sustentado. Versículo 5: plantem jardins e comam dos seus frutos. Plantar e colher, princípio maravilhoso. E a bênção aqui é que Deus permite que você invista em uma coisa sustentável, ou seja, é rentável, algo que te dê retorno. É uma indústria, é uma empresa, é uma loja, é um investimento. Sonhe isso, coloque isso diante de Deus. Fala, Senhor, eu tenho esse plano aqui. A tua palavra diz que eu posso sonhar, e eu estou mostrando para você que você pode sonhar. Creia em mim.
Creia no seu pastor que está mostrando o que o Supremo Pastor diz que nós podemos fazer, e você pode de fato. Então tenha expectativas da sua vida, tenha projetos grandes, não queira ser aquele, não, qualquer coisa está bom. Meu irmão, se você pode colher rosas do seu próprio jardim, por que você vai comprar lá no Mercadão flores? Se você pode colher do seu jardim, se você pode comer das verduras e legumes que você mesmo plantou, que você cuidou, que você regou, e não tem coisa mais preciosa do que isso, porque sair, não, dá muito trabalho, não tem coisa mais preciosa do que comer aquilo que as nossas mãos mesmo plantaram e colheram. O fruto é mais doce, a recompensa é maior. E com certeza você vai desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. Eu quero chamar a atenção desses dois aspectos: construa uma casa e plante jardim. O texto não diz como deve ser a casa, que tamanho, e não fala que tipo de jardim. Se você sonha com um jardim grande, vá em frente, meu irmão. Se você sonha, não, eu queria ter uma plantação, então sonhe com isso. Lute por isso. Comece. Eu gosto muito, e um dia eu conversando com o André, tentando explicar uma verdade para ele, eu usei uma ilustração que eu aprendi há muitos anos atrás, de um mendigo, um andarilho, que passou próximo a uma fazenda dessas de beira de estrada, e ele viu uma pessoa sentada na rede, balançando gostosamente no fim da tarde. E ele chegou, bateu palma, pediu alguma coisa para comer. E aí, enquanto a pessoa estava lá, foi buscar alguma coisa, ele começou a conversar com o rapaz, o homem que estava balançando a rede. E ele disse: eu gostaria tanto de ter uma vida igual a do senhor, mas eu não tenho possibilidades, eu não tenho condições, e não dá. E aí alguém serviu alguma coisa para ele, ele comeu, e deram alguma coisa para ele levar pelo caminho. E na saída, o homem da rede, que nada mais era do que o proprietário da fazenda, falou: amigo, antes de você ir embora, eu quero te dar um presente que vai mudar a sua vida. E deu 1 grão de milho para ele. 1 grão de milho. E falou: se você quer chegar onde eu estou, comece por este grão. Como assim? Tudo que eu tenho está aqui nessa semente. Se você quiser, você pode ter o que eu tenho nessa semente também. Tá. Ele procurou entender o processo, e ele então arrumou um bocadinho de terra onde ele pudesse cuidar, e plantou a semente. E nasceram 2 espigas do pezinho de milho que ele cuidou com carinho. 2 espigas. Uma espiga ele comeu, e a outra espiga ele esperou amadurecer, debulhou, e aí ele tinha um monte de milho agora. E o que fazer? Aí ele procurou uma pessoa que tinha um pedaço de terra, um quintalzinho, e ele falou: você não cede esse terreno para eu plantar uns milhos aí, e a gente vai ser meieiro? Meieiro é metade. Ele falou: claro. E ele plantou todos os milhos dele que ele tinha. E ele ia lá cuidar das espiguinhas dele. E aí, quando deu a colheita, metade ele deu para o homem do terreno. A parte dele, que era metade, 25% ele comeu. E o outro 25%, aí você já imagina como a coisa já cresceu. Aí já não dava mais para plantar naquele terreninho. Aí ele já procurou um lote grande de terra. Aí ele já tinha uma plantação de milhos. E foi no mesmo processo de meieiro, até um dia que ele chegou e já tinha uma quantidade grande. Ele falou: você quer vender essa terra para mim? Eu pago em produção para você. Pronto, e comprou a terra. Agora tudo que ele produzia era dele. E ele foi, e ficou muito rico.
E já bem idoso, ele voltou lá naquela fazenda. Chegou com seu carrão, desceu, bateu palma e educadamente procurou aquela pessoa que era o proprietário da fazenda. Já tinha um senhorzinho, já bem idoso, e ele falou: pois não. Ele falou: o senhor lembra de mim? Ele falou: de jeito nenhum. Ele falou: mas eu lembro do senhor, e eu passei aqui porque eu quero te devolver um empréstimo que o senhor me deu. Eu nunca emprestei nada para ninguém. Ele falou assim: o senhor emprestou. Pegou um grão de milho e deu na mão dele de novo. Falou: eu estou devolvendo o seu empréstimo. Está aqui aquilo que o senhor me emprestou um dia. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho partiu daquele grão de milho que o senhor me deu há muitos anos atrás. Coragem. Coragem. Para você, um grão de milho pode não significar nada. Mas para quem tem visão e para quem crê, para quem tem força, para quem tem disponibilidade, disposição, um grão de milho faz toda a diferença na vida. Tudo depende de como você encara um grão de milho. No versículo 6, nós vemos aqui o terceiro aspecto dos sonhos que nós podemos ter: projeto de desenvolvimento familiar. Casem-se e tenham filhos e filhas. Casem-se. Vai casar, fica esse negócio sugando do seu pai e da sua mãe até quando? Vai casar. E tenha filhos. Deixa de ser egoísta. Wilson, ô Valner, projeto de desenvolvimento social. Ô Luiz Carlos, ô Vandir não, porque eu... Verso 6 ainda: escolham mulheres para casar com seus filhos. Esse me cabe, mas esse cabe para vocês. E deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e tenham filhas. Sonhe com isso, querido. Eu quero abraçar um neto. Tá difícil. Eu posso ser membro de uma família feliz. Eu não posso pensar... Você está olhando o quê? A Sandra está olhando lá brava comigo. Eu tenho que ter sonho na minha vida de que a minha família seja feliz. Eu não posso admitir que a minha família seja destruída. Eu não posso admitir que as minhas filhas casem errado. Eu não posso admitir que os meus filhos... Eu não posso pensar, eu não posso planejar e esperar que os meus filhos casem errado e que tenham famílias destruídas. E que casem com bêbados, com drogados, com mulheres depravadas. Eu não posso esperar isso. Eu tenho que ter bons pensamentos, eu tenho que ter boas expectativas. O projeto da minha vida é que as minhas noras sejam maravilhosas, que os meus genros sejam extraordinários, homens de Deus, mulheres de Deus, e que produzam filhos que amem o Senhor de todo o coração, que sejam missionários. Eu não posso fazer projetos de derrota e achar que os meus filhos e as minhas filhas serão um qualquer na mão de qualquer um. O texto diz aqui: casem-se e tenham filhos e filhas. Projeto de desenvolvimento familiar. Não queira morrer sozinho. É bom ter pessoas que amem você, filhos e filhas, que te ajudarão na sua velhice, que cuidarão de você. Eu tenho 2 filhos e sei que eles cuidarão de mim quando eu estiver velho, e que cuidarão da Eliana quando ela estiver velha. E mulher não envelhece, né? Mas homem envelhece. Mulher está sempre nova. Crie filhos, sonhe com isso, faça projetos para isso, para ser feliz. Projeto de desenvolvimento social. E o Senhor diz no versículo 6, no final: multipliquem-se e não diminuam.
O tempo não me permite mais trabalhar alguns valores aqui que eu gostaria, mas só vou citar. Na Europa, por exemplo, tem uma estatística de que é preciso aliás, Eliana, me ajuda, 2,6 filhos, em média, para que uma nação permaneça, uma cultura. Menos do que isso ela morre. Então, por exemplo, a França tem 1,8 de nascimentos. A França vai acabar. A cultura, a mentalidade francesa vai acabar em alguns anos. Ou seja, nós precisamos desenvolver. Projeto de desenvolvimento financeiro, versículo 7. Busque a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, há um projeto de Deus que te ajuda a ser próspero. Pedro está todo sorridente vendo a Tainá com um bebê no colo ali. É a mensagem já tendo estímulo aí. Aleluia. Ô Cris, permite que essa criança ande pelos colos aí, porque todo mundo querer segurar esse nenê hoje. Segura a unção aí, a unção da multiplicação, como dizia algumas pessoas por aí, né? Eu, hein? Queridos, projeto de desenvolvimento financeiro. Querido, Deus não te fez para ser miserável. Não te fez. Vocês ficaram pensando na Ingrid, né? Nenê. Na Tainá. Fiquei triste porque eu não pude apresentar esse nenê, porque agora tem pastor na família. Esse nenê foi apresentado por outro pastor com toda legalidade, evidentemente, né? Claro. Eu amo apresentar nenê. Acho uma benção, uma delícia. Vamos voltar aqui. Queridos, Deus tem projetos na sua vida e Ele deixa você sonhar com uma condição financeira adequada. Nós não precisamos ser ricos, de ter dinheiro para jogando e tal. Não, queridos. É você poder comer o que você quer comer, é poder comprar algo que você quer comprar, é poder contribuir com o Rodrigo e com a Gi lá na Missões, é poder contribuir com os missionários, ajudar pessoas, dar uma força para quem está precisando, investir em alguém. Não precisamos necessariamente estar assim, completamente abastado e falar, não sei o que eu faço com tanto dinheiro. Mas Deus tem a intenção e Ele permite que você tenha projetos financeiros, que você desenvolva financeiramente. Está aqui o texto. Ore e busque prosperidade também para a sua cidade, porque a sua cidade tendo prosperidade, você vai ter prosperidade. Se a nossa cidade tiver prosperidade, o Júlio vai vender mais suco, né, Julião? Vender mais suco como é que eu esqueci? Da Prates. O Zé Roberto vai vender mais salgadinho e vai pegar mais serviço lá de buffet e assim por diante. Vai ter mais trabalho no cartório para o Mauro, para a Tainá, e para a Juzinha, e para Marquinho, e para um monte de gente que trabalha no cartório. Vai ter serviço aí para os irmãos que são pedreiros, que são eletricistas e que fazem trabalhos braçais. Prosperidade, hein, Maico? Se a nossa cidade for mais próxima, você tem mais serviço você ganha mais, você pode comprar mais coisa, pode viver melhor, pode mandar a Bel ir para um salão de beleza toda semana. Já pensou que sonho isso? Que maravilha, toda semana, pode ir, meu amor. Quero fazer unha, pode ir. Estou querendo fazer uma progressiva, pode ir. Queria pôr lente, pode pôr. Toma aqui, pega na carteira. Não tem coisa melhor do que isso. Quer coisa melhor do que isso? Sabe? O negócio da fim, né? A carteira chega a estar caindo.
Mas podemos, você pode. Pode, diga: Senhor, eu quero ter um projeto, eu tenho esse sonho aqui, Senhor, o Senhor me ajuda nisso, me dá sabedoria, como eu faço, qual é o caminho que eu chego lá? E vai. A Nathalie estava contando para nós, num conto desse de jovens casais, que ela tem um sonho de uma máquina de fazer salgado. A máquina faz quanto? 2.000 salgados por hora? 5.000 salgados por hora. Já pensou você vender 5.000 salgados por hora? E aí o Zé Roberto: eu tenho uma máquina assim. Ela olhou e falou assim: eu prefiro a outra, é mais cara, mas eu prefiro aquela que faz mais. É assim. Sonhe, queira, lute, vá em frente, Deus te ajuda. Versículo 10, projeto de desenvolvimento espiritual. Também não é só coisa dessa terra, não. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Ou seja, Deus disse: eu vou abençoar e vocês vão voltar para esse lugar de tranquilidade que é a terra de vocês. Ou seja, Deus vai nos levar a um lugar onde espiritualmente nós estaremos bem também. Se no seu trabalho a coisa é infernal, fala: Senhor, o negócio está feio aqui, Jesus. Abra as portas para um outro lugar onde eu tenha um ambiente mais gostoso. Clame a Deus por isso. Se não pode mudar, porque você não é o responsável pelo local, clame a Deus. Ele muda. Ele muda pessoas. E por último, projeto de eternidade. Você precisa ter um projeto de eternidade na sua vida. Não dá para fazer projetos só para essa terra. Há de se fazer projetos para a eternidade. Versículo 12 a 14, ele diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Sonhe, lute, recorra a Deus, clame ao Senhor, mas tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus, segundo a vontade dele. Como o livro de Provérbios que eu li disse: se você buscar a minha presença, eu vou te revelar tudo que eu tenho em mente para você. Lembra que nós começamos mostrando que Deus tem um projeto para a vida de cada um individual, Ele tem um projeto para a sua vida também. Busque o Senhor, Ele vai te dirigir no projeto que Ele tem para você, enquanto pessoa, enquanto família e enquanto igreja. E você vai ser abençoado e abençoar os outros. E uma frasezinha para você pensar: qualquer sonho, escute bem isso, qualquer sonho fora da vontade de Deus é pesadelo. Qualquer sonho fora da vontade de Deus é pesadelo. Então que o Senhor te ajude e que você possa viver para a glória do Senhor. E eu termino uma ilustração bem pitiquinha. Um arqueiro muito experiente uma vez chamou seu aluno para assistir uma demonstração de tiro ao alvo. Quando chegou numa árvore, o arqueiro pegou uma flor e colocou num dos galhos da árvore. Em seguida pegou o seu arco e a sua flecha, tomou uma distância apropriada e colocou uma venda nos seus olhos. E aí ele pergunta para o aluno: quantas vezes você já me viu praticar este tiro ao alvo? E ele falou: todos os dias que eu estou com o Senhor, eu vejo o Senhor atirando a sua flecha. E quantas vezes você já me viu acertando essa rosa? Ele diz: todas as vezes. Todas as vezes que o Senhor atira a flecha, o Senhor acerta a rosa. E aí o arqueiro, com seus olhos vendados, esticou o seu arco
e lançou a flecha. Passou longe da rosa. E o aprendiz disse: o Senhor errou. Achei que iria mostrar o poder da sua experiência. E o arqueiro disse: a lição que eu te dei nesse evento, neste dia, foi sobre a importância do poder do pensar. Quando desejar uma coisa, concentre-se nela, porque ninguém jamais será capaz de atingir o alvo se não consegue vê-lo. Se você perder o foco, você não vai acertar nenhum sonho na sua vida. Esteja no Senhor, olhando nele, e aí as coisas darão certo. Deus te abençoe.